Seja bem-vinda a mais um Devocional com Elas, um encontro semanal para juntas crescermos e amadurecermos em Cristo. Bom, hoje nós vamos dar continuidade no assunto que a gente começou a ver aí no encontro anterior. Nós falamos sobre o espírito, alma e corpo, e sobre o que cada elemento desse compõe para que a gente possa ser formado, num ser todo. E lembra que eu pedi para você escrever aí fazer uma anotação, colocar aí em partes, você fez? Você escreveu aí, se no espírito você está aí tendo um relacionamento, construindo um relacionamento com Deus, na sua alma, como que estão os seus pensamentos, as suas emoções, como que estão aí as suas escolhas e decisões? E no corpo, como que tá? Você está conseguindo já trazer aí uma saúde para o teu corpo, em questão da alimentação, na questão da hidratação, da atividade física, como que você está aí construindo e cuidando, do seu todo, porque somos um ser espiritual, mas nós precisamos aí cuidar de cada esfera para que todo o nosso ser seja aí saudável e estar equilibrado para a gente poder viver bem aqui neste mundo. Bom, então, eu creio que você fez isso, e se você não fez, faça durante essa semana aí para Deus falar o teu coração e começar a gente ter um ajuste naquilo que precisa, naquilo que está faltando e precisa de uma atenção especial. Então, a gente vai iniciar o nosso estudo, sobre a personalidade restaurada da Valnice Millions, que também está aqui nesse livro e tem os vídeos no canal dela do YouTube que você pode acessar lá e estudar um pouco com mais profundidade. Bom, a gente viu então que somos formados de corpo, alma e espírito. E aí o que acontece? A gente vai entender aqui, nesses três elementos, como que somos restaurados. Nosso espírito, a gente já entendeu que quando nós aceitamos a Cristo na nossa vida, o nosso espírito ele é recriado pelo Espírito Santo de Deus. Então eu quero ler aqui breve para a gente poder ter uma centralidade aqui no assunto. Antes da queda, Deus governava o homem pelo Espírito. E depois da queda, sumiu o Espírito e o homem começou a ser governado por sua alma. E é na alma que está o poder de decidir e pensar. E a ausência de Deus faz o homem tornar-se o seu próprio Deus e o seu próprio Senhor. Então, o que aconteceu lá no Éden, com a queda, com a desobediência de Adão e Eva? Deus nos criou para ter relacionamento conosco. Então, quando o Espírito Santo se desconectou do espírito do homem, a gente perdeu essa conexão, esse relacionamento. E nós só temos isso de volta quando nós aceitamos Cristo na nossa vida como nosso Senhor e Salvador, que é o que nós vamos ver agora. Quando eu me converto, o que é conversão? É você estar andando em uma direção e você faz uma conversão, você muda a direção. Então, quando eu me converto, eu estou aqui na minha vida, eu estou sendo governado pela minha alma. Então, quando eu me converto na direção de Cristo e eu aceito que que o Espírito Santo me governe novamente, eu dou essa abertura. E aí que acontece o nosso processo de restauração da alma, que a gente vai ver aqui agora. Então, quando eu aceito o sacrifício de Jesus na cruz, que morreu em meu lugar, porque era para nós estarmos lá no lugar dele, então eu fico livre da culpa e eu sou perdoada e salva. Então, quando eu aceito Cristo, o que acontece na minha vida? Eu sou perdoada e sou salva. O preço que eu ia pagar pelo meu pecado, pela desobediência lá de Adão e Eva, e eu nasci dessa descendência, eu vim dessa descendência. Então, quando eu aceito Cristo, é como se Jesus ele entrasse no meu lugar para pagar esse preço aí do pecado. Então, aí ele começa a governar a minha vida novamente. O Espírito Santo de Deus, ele recria o meu espírito e aí eu estou aí me convertendo aos caminhos, aos ensinos de Cristo. E aí eu fico livre, desse preço que eu tenho que pagar. Então eu sou perdoada e salva. Só que aí as consequências que eu venho nessa caminhada, eu ainda vou colher.
É a partir do momento que eu me converto e aí eu começo a ter entendimento, se liberto de muitas coisas, eu começo a plantar coisas novas. Mas aquilo que eu plantei lá atrás, as escolhas que eu tive, as decisões, ainda eu vou colher. E é aí que entra, né, o segundo elemento, que é a nossa alma. Então, quando eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador, acontece uma restauração no meu espírito, que o espírito recria e aí eu torno filha novamente de Deus. Né? Então, há aí uma restauração no meu espírito. Lembra? A restauração, ela é voltar ao original. Então eu volto ao original. Deus, ele criou o homem para se relacionar. Então aí eu vou voltar ao original e vou me relacionar novamente com Deus. E agora como pai, porque Jesus é o filho, é o primogênito. Então quando isso acontece, eu aceito Jesus, eu estou também aceitando a paternidade de Deus na minha vida. Né? Muitos, quando não têm esse espírito recriado, muitos que estão dentro da igreja, vivendo anos dentro da igreja, né, isso não quer dizer que você é nascido novamente. E a gente vai ver isso mais ali na frente. Então, quando acontece isso, é quando eu realmente entrego a minha vida para Jesus e aí o Espírito Santo que vai tomar aí o governo da minha vida novamente. E eu me torno filha de Deus. Então, a obra da regeneração, do novo nascimento, acontece no nosso espírito. Então, o nosso espírito é recriado e eu tenho novamente aí a conexão com Deus e como filha. Agora, a nossa alma, ela é restaurada, né, dentro de um processo. Aí vai acontecer um processo da renovação na mente. Lembra que a alma, ela tem a função ela tem a mente, ela tem as vontades e ela tem as nossas emoções. Então, a minha alma, ela vai ser restaurada através da minha mente. E qual que é o elemento que vai fazer essa restauração? É a palavra de Deus. Então, a renovação da mente, ela vem através da palavra do Senhor. Então, o pecado, ele destrói a nossa alma, deixando consequências. Então, quando nós estamos aqui, né, longe, né, afastado, nosso espírito está desconectado com Deus, quem está governando é a nossa alma. E o diabo, Satanás, ele tenta a nossa alma. É onde que vem os traumas, né? As feridas emocionais, tudo isso, quando a gente aceita Cristo, que o nosso espírito é recriado, ainda a gente está carregando essas feridas. E aí, por isso que é importante, então, a gente o quê? Começar a ter disciplina para poder restaurar essa alma, porque a nossa alma ela é restaurada através do nosso posicionamento de entrar nesse processo. E aí é onde que acontece a restauração. Então, a minha alma ela é restaurada através do processo da leitura da palavra, do meu relacionamento com Deus através da leitura. E aí é onde que entra o nosso corpo. O nosso corpo entra, então, no processo da disciplina. O nosso corpo, ele nunca vai se converter a Cristo. Então, a nossa carnalidade, ela sempre vai querer fazer as coisas do mundo. Porque lembra que o nosso corpo, ele a gente tem a noção do exterior, do físico, então ele está conectado a esse físico aqui. Então a gente precisa, no nosso corpo, entrar com disciplina. Quando a gente for pegar a palavra de Deus para ler, o nosso corpo vai gritar, não, vai pro celular, vai ver os vídeos engraçados, deixa isso aí para outra hora. Vamos alimentar aqui, vamos, né, nos divertir aqui com mais facilidade. Sempre vai ser uma luta. Quando a gente for, né, querer realmente aprofundar, buscar, conhecer, sempre a nossa carne vai lutar para que a gente não consiga fazer isso. É onde que entra as distrações, é onde que a nossa mente vaga. Então a gente precisa estar concentrado, determinado, persistente, fazer que o nosso corpo realmente entre nesse processo de disciplina. E eu falo isso porque eu também enfrento essas lutas, né? Muitas das vezes, né, eu tô ali no celular vendo vídeo e achando engraçado e não sei o que. Aí eu falo, nossa, quanto tempo eu perdi aqui, sendo que eu podia estar lendo um livro, podia estar renovando a minha mente com a palavra de Deus, porque assim, a gente tem que, não é porque eu já li uma vez a Bíblia toda que agora eu não preciso ler mais, não. A nossa restauração na alma, nos nossos pensamentos, nas nossas emoções, é diária. Porque se a gente for entrar, né, nessa aba assim, de cura,
Tem muitas coisas que a gente precisa ser curado e sarado. E aí muitos cristãos não entendem isso, porque está dentro de uma comunidade de fé, trabalhando, servindo, fazendo, acontecendo, tá tudo certo. Mas muitos estão, né, nesse ativismo assim, às vezes sem compreender, né? Não é porque eu tô fazendo isso para ter algo em troca, às vezes não tem noção disso, porque acha que ali vai suprir, que ali vai ser liberto. E não, a gente não é liberto através das nossas obras, a gente não é salvo através daquilo que a gente faz. A gente é salvo pela graça do Senhor na nossa vida, por aquilo que Jesus fez. E nós vamos ser restaurados e curados através desse relacionamento e através dessas disciplinas que a gente for tendo espiritual. Um jejum, leitura da palavra, oração, nós precisamos. E isso é individual. A gente precisa entender. Aquilo que eu faço para Deus tem que ser só um resultado daquilo que já está acontecendo interno meu. Quanto mais eu sou curada, quanto mais eu sou liberta das mentes cativas, das mentes negativas, mais eu vou ser liberta e mais eu vou ter liberdade para poder fazer, ajudar na obra do Senhor. Então nós precisamos entender isso. Eu preciso ser liberta, eu preciso ter essa leveza. E Jesus conquistou tudo isso para nós. Nós temos tudo isso acessível em Cristo, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Tá? Porque a restauração da nossa alma é um processo. E ela precisa e o nosso corpo precisa de disciplina, porque lembra no primeiro encontro que a gente viu que o nosso corpo físico, ele tem os 5 sentidos, e são esses sentidos que vai ser a porta de entrada para alimentar a nossa alma. Por isso que entra a disciplina aí para o nosso corpo físico. Amém, meninas? Então a gente agora vai parar por aqui, a gente vai dar uma respirada, vai entender melhor aí durante a semana sobre esse processo de restauração do espírito, da alma e do corpo, e também colocar isso para Deus. Senhor, me mostra aonde que eu preciso melhorar, o que eu preciso entregar, o que eu preciso fazer aí para estar dentro desse processo. E eu tenho certeza que Deus vai falar ao teu coração. Agora eu quero fazer uma oração para a gente finalizar o nosso encontro, e o próximo encontro a gente vai falar sobre o novo nascimento, que a gente vai aprofundar um pouquinho mais aí sobre essa conversão, esse novo nascimento em Cristo. Quero convidar você agora a orar comigo para a gente finalizar o nosso encontro e que Deus possa falar ao nosso coração. Pai, muito obrigado por esse momento, muito obrigada, Senhor, por esse estudo, que o Senhor venha falar ao nosso coração, que o Senhor venha trazer, traz à luz, Pai, aquilo que nós não conseguimos entender, aquilo que está ainda, Senhor, obscuro, escondido na nossa alma, que o Senhor venha trazer à luz para que nós possamos ser curadas, libertas e viver mesmo a liberdade que Cristo conquistou para nós. Obrigado pela tua presença na nossa vida, obrigado por estar aqui nesse encontro com essas mulheres, e que o Senhor venha falar ao nosso coração, Espírito Santo. Traga, Senhor, a tua cura, traga, Senhor, o teu bálsamo de alegria. No nome de Jesus. Amém. Amém. Eu te espero aqui no próximo encontro para juntas estarmos aqui para meditar na palavra do Senhor. O próximo encontro ainda a gente vai ter esse estudo. Eu espero você aqui no próximo encontro. Convide seus amigos para estar aqui conosco também. Que Deus abençoe.